a cultura do reino de Deus. E não sei você, mas nas últimas semanas nós tivemos várias pessoas que vieram aqui à frente trazendo palavras, né? Nós tivemos Vitor, a Pauli, a pastora Neiva estava aí semana passada, tantas vozes que trouxeram tantas verdades ao nosso coração. Eu não sei você, mas eu me sinto tão abençoado por participar de uma igreja onde nós temos várias vozes, onde várias pessoas estão revelando as várias facetas de Deus, estão revelando a multiforme graça do nosso Pai. Vocês foram abençoados nessas últimas semanas? Todo mundo que esteve aqui na frente, foi bom demais. E essa série a gente iniciou ali no final de maio, e nós estamos falando a respeito da cultura onde eu e você, nós estamos inseridos hoje. Nós estamos inseridos no reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Em primazia, antes de sermos brasileiros ou qualquer outra coisa, nós somos cidadãos do reino de Deus. E é a cultura do reino de Deus que deve governar as nossas vidas. Esse é o grande desafio da caminhada cristã. Vivemos nesse mundo, esse mundo caído, esse mundo com tantas injustiças. Vivemos nesse mundo com base não naquilo, como nós cantamos nessa noite, não com base naquilo que nós vemos, não com base com aquilo que nós sentimos, não com base com aquilo que nós ouvimos, mas com base no reino de Deus. Com base na obra consumada de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E é isso que nós estamos vendo nessa série. Viver uma vida com base na cultura do reino de Deus. E quem melhor para falar a respeito dessa cultura, senão o próprio Jesus Cristo. São as palavras dele que nós estamos meditando nessa série. Por isso que eu convidei você a abrir comigo em Mateus, no capítulo 5, uma passagem bem conhecida, conhecido como Sermão do Monte, né? Capítulo 5, 6 e 7. Jesus vem ensinando valores a respeito da cultura do reino de Deus. E eu não sei se você já teve essa oportunidade de visitar talvez outro estado do Brasil, talvez outro país aqui na América Latina, América do Norte, na Europa, e você percebeu que naquele país, naquele local, algumas coisas que são normais aqui não são normais lá. Existem essas diferenças culturais. E com o reino de Deus não é diferente. Nós vamos ver que as palavras de Jesus parece que são o inverso daquilo que nós pensamos nesse mundo. Nesse mundo, o forte é aquele que governa. O forte é aquele que tem papel importante, papel de liderança. Mas no reino de Deus é o inverso. Aquele que mais serve, o servo, aquele que se coloca à disposição do próximo com um coração generoso, esse é maior no reino de Deus. Então eu quero convidar você a abrir comigo em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1 ao 12. E você vai notar essas diferenças a respeito da cultura do reino de Deus. Mateus 5, capítulo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus, se você ler um pouquinho no capítulo 4, Jesus estava performando vários milagres, e uma multidão foi se ajuntando ao redor dele. Então ele sobe ao monte para começar a ensinar para os seus discípulos e para toda essa multidão. Versículo 2: E abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha os contrastes que Jesus começa a fazer com relação à cultura do seu reino. Nesse mundo onde a gente vive, não são os mansos que herdam as terras, são aqueles que são fortes, os grandes exércitos,
As grandes nações são aquelas que conquistam, mas no reino de Deus, os mansos são quem herdam a terra. Versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orarmos. Pai, nós te agradecemos por esse momento em que nós vamos mergulhar na Tua Palavra. Espírito Santo, nós abrimos os nossos ouvidos, nós te damos liberdade para falar aos nossos corações nessa noite. Nós queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui com as nossas mentes renovadas, com a nossa fé renovada, queremos sair daqui transformados pelo poder que há nas Tuas palavras, Pai. Ministra aos nossos corações, fala as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. É no Teu santo nome que nós oramos, Jesus. Amém. Amém. O que eu acho interessante é entendermos o que é ser bem-aventurado. Porque Jesus vem falando, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é ser bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado segundo a Bíblia? Ser bem-aventurado é viver uma suficiência interior, nosso interior, aquilo que há dentro de nós, aquilo que nós temos dentro de nós. E se você aceitou e declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito do próprio Deus habitando dentro de você. O que há no nosso interior é suficiente. E nós não dependemos das circunstâncias exteriores para sermos felizes, para vivermos em paz, para desfrutarmos da vida. Porque aquilo que há dentro de cada um de nós é maior do que aquilo que as circunstâncias exteriores podem fornecer. Ser bem-aventurado é viver livre das preocupações e ansiedades diárias. Por que eu vivo livre das preocupações e das ansiedades diárias? Porque eu sei que Deus está comigo. Porque eu sei que Deus está cuidando. Porque eu sei que Deus está no controle. Porque eu vivo a minha vida com base na graça e no favor dele sobre mim. Eu vivo a minha vida sabendo que o Criador do universo é por mim. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que é onipotente, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, que sabe todas as coisas. Ele é por mim. E Ele é por você. Amém. É viver com base nessa graça maravilhosa. Viver com base no favor sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Quantos aqui têm experimentado desse favor sobrenatural sobre a sua vida? Quero convidar você a virar aí para a pessoa que está do seu lado, falar para ela: viva com base no favor sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Viva com base no favor sobrenatural de Deus. E primeiro versículo, primeiro pilar que nós vimos a respeito da cultura de Deus, a cultura do reino de Deus é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ser pobre de espírito
não tem nada a ver com vivermos em escassez, não tem nada a ver com você viver em um estado de miséria, um estado de necessidade, não tem nada a ver com isso. Também não tem nada a ver com você ter um espírito dentro de você, um espírito com uma casta menor, um espírito inferior. Meu espírito é inferior, meu espírito é pobre. Não tem nada a ver com isso. Existem pessoas que são milionárias, que têm muito dinheiro, e são pessoas pobres em espírito. E existem pessoas miseráveis, que têm pouco, e são ricas em espírito. Então, o que é ser pobre em espírito? O que é ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito é viver em total dependência de Deus. Amém. Conscientes de que tudo que somos, de que tudo que nós fazemos e que tudo que nós temos, Ele nos dá pela graça. Amém. Vivemos em total dependência de Deus. Vivemos em total dependência de Deus. Isso é ser pobre em espírito. Reconhecer que tudo o que eu preciso, que tudo que eu faço, que tudo que eu tenho é através dele, é por meio dele. É ele quem faz todas as coisas na minha vida. Olha que interessante. Se você vive a sua vida consciente dessa necessidade, consciente dessa dependência de Deus, você tem tudo. Porque você tem o reino de Deus. Os pobres, espírito, tem o quê? O reino de Deus. Tem todas as coisas. Se você precisa de cura, se você precisa de libertação, prosperidade, tudo isso há em abundância no reino de Deus. Aleluia. Mas enquanto você se posiciona como rico em espírito, que é o oposto, se ser pobre em espírito é viver em dependência de Deus, ser rico em espírito é viver com base na sua autossuficiência, viver com base naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso conquistar. E se você vive com base nisso, com base na força do seu braço, você não tem nada. Você acha que está conquistando coisas, mas no fundo, nada desse mundo consegue suprir aquilo que o reino de Deus pode nos dar. Por isso que esse é o primeiro pilar. Ser pobre em espírito não envolve ser miserável, porque tem muita gente que pegou esse versículo, distorceu e trouxe para essa realidade. Você precisa dar tudo que você tem para a igreja, e você precisa viver passando necessidades, porque você precisa ser um pobre em espírito. Não tem nada a ver com isso. Vivemos uma total dependência de Deus, sabendo que tudo o que nós temos, somos e fazemos, Ele nos dá pela sua graça. Amém. E é muito interessante, não sei quantos aqui participaram dos GCs essa semana, e o título, o tema dessa semana era: vivemos com base na força que Deus nos dá. E às vezes a gente entra num dualismo, quando a gente está falando de depender de Deus, nós que estamos tão acostumados com contratos, com fechar sociedades, fechar parcerias, e no contrato existe a parte do A, que o A deve fazer, e existe a parte em que o B deve fazer. Essas são as obrigações do A, e essas são as obrigações do B. Isso é o que um precisa fazer e o que o outro precisa fazer. E às vezes a gente leva essa mentalidade de dualismo para dentro do nosso relacionamento com Deus. Deus, está aqui, eu estou fazendo a minha parte, agora eu espero que você faça a sua. Deus não está agindo na minha vida, porque eu não estou fazendo a minha parte. E quando nós vivemos em dependência, nessa dependência de Deus, nós passamos a experimentar uma vida em que tudo o que nós fazemos com Deus.
até as coisas que parecem ser a nossa parte. Eu vou acordar cedo amanhã para ler a palavra, para meditar na palavra, para encher o meu coração de verdades. Parece que é algo que nós estamos fazendo. Deus, eu estou lendo a palavra, eu estou meditando na palavra, eu estou fazendo a minha parte. Mas nem isso nós não conseguimos fazer sem Ele. Nós vivemos em total dependência dEle. Então, se você é um pai com Deus. Se você é um profissional, você é um profissional com Ele. Amanhã de manhã, quando você sai para o seu trabalho, Deus, Ele não fica lá na cama, né? Deus pode ficar aqui na cama dormindo, descansa, aproveita, segunda, e daí quando eu voltar a gente conversa à noite. Não, Ele vai contigo. O Espírito dele habita em você. Amém. Tudo que nós fazemos em dependência dele. Sim. Nós cooperamos com Ele, Ele age, nós agimos com Ele. Até aquilo que parece ser a nossa parte. Eu vou orar. Você ora com Ele. Eu vou meditar na palavra. Você vai meditar com Ele. Eu vou ter um período de louvor e adoração. É com Ele. Não existe mais essa dualidade, essa separação. Tudo que nós fazemos, ser um filho, ser um amigo, se você vai tomar um café com uma pessoa, você está indo com Ele. Isso é viver na dependência total do Pai. E eu não sei você, mas eu acho que as orações que Jesus faz, elas são respondidas. Vocês acreditam nisso também? Amém. As orações que Jesus faz, elas são respondidas. E olha o que Jesus orou por mim e por você. Quero convidar você a abrir comigo em João, capítulo 17, falando sobre vivermos nessa dependência de Deus. João 17, Jesus um pouco antes da cruz, ele está orando ao Pai. O apóstolo João registrou essa oração, e ele diz assim: eu não rogo somente por estes. Jesus não está orando só por aqueles discípulos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus estava orando por cada um de nós, por nós que estaríamos aqui no dia 21 de junho de 2026, nos encontrando na nova igreja, o Eusébio de Queiroz, 1009, agora às 7 da noite. Jesus estava orando por nós. E o que Jesus estava orando? Versículo 21, oro para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também todas essas pessoas que estão aqui na nova igreja nessa noite, que também eles sejam um em nós. Amém. Um em nós. Nós somos um com Jesus. Nós vivemos nessa dependência. Nós vivemos nesse relacionamento onde nós somos um com Ele. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Quero convidar você a abrir comigo em Gálatas 2, no versículo 20. Olha quão consciente Paulo andava a respeito dessa união que ele tinha com Jesus. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Ele olhava para a cruz e via, naquela cruz, eu também estava sendo crucificado com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou para a novidade de vida, eu também ressuscitei para a novidade de vida. E Paulo diz: e vivo não mais eu. Não é o antigo Paulo que vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em cada um de nós. E a vida que eu vivo agora na carne, nesse mundo onde nós habitamos, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, vivo na fidelidade do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Então, o que é ser pobre em espírito? É viver em total dependência desse Deus. Qual que é o primeiro pilar da cultura do reino de Deus? É nós vivemos em total dependência dele, sabendo que nós somos um com Ele. Através da obra de Jesus, nós somos um com Deus. É Cristo, é o Espírito, é Deus
vivendo em nós, através de nós, por meio de nós. Vivemos em total dependência, consciente de que tudo que somos, fazemos ou temos, Ele nos dá pela graça. Amém? Amém. E a pergunta prática para nós hoje é: em que áreas das nossas vidas nós não estamos vivendo na dependência de Deus? Em quais áreas da nossa vida a gente está pensando em fazer as coisas com base no nosso esforço, com base na nossa força? E sabe o que é um ótimo termômetro para mim e para você? Quais áreas são essas? São as áreas que estão perturbando a nossa alma. Áreas que estão gerando ansiedade, áreas que estão gerando medo, áreas que estão gerando confusão, áreas que estão roubando o nosso descanso, estão roubando o nosso sono. São alertas. Porque Deus, quando eu sei, quando eu ando consciente de que eu sou um com Ele, e de que o Senhor, Criador de todas as coisas, é por mim, não existe medo que possa se levantar contra as nossas vidas. Não existe desafio, não existe diagnóstico, não existe situação. Como nós cantamos nessa noite, não vivemos pelo que nós vemos, mas vivemos por aquilo que nós cremos, com base naquilo que a palavra nos revela ao nosso respeito. Se a palavra revela que eu sou um filho amado, aqueles que depositam a fé são filhos amados, eu vivo como filho amado. Amém. Na minha família, nos meus relacionamentos, eu vivo como filho amado. Todo tempo, amado sou, nós cantamos. Cada esquina, amado sou. Estou tentando lembrar da letra da música aqui. Alguém me ajuda? Em todo canto, em cada esquina, Rafa bom de letra. Qual que é o primeiro? Nos desafios dessa vida, amado sou. Maior certeza da minha vida, amado sou. Amém? Amém. E hoje eu queria entrar com vocês no quarto versículo ali, Mateus 5:4, diz: felizes os que choram. Olha que interessante. Quantos são felizes quando choram? Que bom. Uma pessoa é feliz quando chora. É porque existe o choro de felicidade, né? É isso? Sim. Ah, bom. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os que choram, pois serão consolados. E eu quero já estabelecer o primeiro princípio a respeito desse versículo. Que só o Evangelho de Jesus Cristo pode nos consolar verdadeiramente. Só a obra de Jesus, só aquilo que Jesus fez por mim e por você pode nos consolar verdadeiramente. Sim, a gente pode chorar e ficar triste quando a gente perde alguém querido, um ente querido. A gente pode chorar quando nós somos rejeitados e abandonados, quando somos menosprezados e esquecidos, quando recebemos notícias desastrosas e ruins, quando os nossos sonhos e planos são frustrados, quando somos humilhados e envergonhados, quando quebram a nossa confiança, quando somos decepcionados. Tudo isso são motivos para o choro, para chorarmos. Quando recebemos um diagnóstico negativo, quando o dia mau chega, são motivos para chorar. Mas esses motivos não são a verdadeira raiz do nosso choro. O Espírito Santo, ele vem e nos consola em todas essas situações. Quando a gente perde alguém, quando a gente está passando por um desafio, o Espírito Santo vem e nos consola. Mas o Evangelho, ele nos fornece um consolo definitivo. Porque todas essas coisas, todos esses males que nós falamos agora, eles têm raiz em um lugar,
Eles são apenas frutos, mas há uma raiz em um lugar. E que lugar é esse? Quando o homem caiu, quando o homem escolheu não mais viver na dependência de Deus, mas viver de modo independente, foi que todo o mal se instaurou na humanidade. Foi quando todo o mal veio para a humanidade, quando a morte veio, quando a doença veio, quando a ganância veio, quando a corrupção veio. Tudo isso tem uma raiz, e essa raiz é a queda do homem. E a única coisa que pode reverter essa queda é a obra de Jesus Cristo. Amém. A obra consumada de Jesus Cristo. Por isso que é interessante quando a gente escuta um testemunho, e semana que vem a gente tem o batismo, e às vezes algumas pessoas escrevem isso nas suas cartas, de que elas tinham um vazio por dentro, de que havia um vazio dentro delas, que nada preenchia. Tentaram preencher com conquistas profissionais, com conquistas de bens e tudo mais, mas nada preenchia esse vazio, até o dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus. Porque esse é o único lugar onde nós recebemos o verdadeiro consolo. No fundo, desde a queda da humanidade, há esse buraco dentro do homem, há esse lugar que não tem conserto com as coisas desse mundo. A única maneira de consertar esse coração, de preencher esse vazio, é através do Evangelho, é através das boas novas de Jesus Cristo. É onde nós recebemos um consolo acima de todos os consolos. Que consolo é esse? Convido você a abrir comigo em 2 Coríntios 5:17, um versículo bem conhecido aqui na Nova, que diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Esse é o consolo definitivo que nós recebemos sobre as nossas vidas. Que aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos mantinha nesse choro eterno, agora nós recebemos o consolo do reino de Deus. Onde o homem caiu, Jesus veio para fazer novas todas as coisas. Inclusive eu e você, hoje nós somos novas criaturas. Aleluia. Esse é o consolo master, assim. Esse é o consolo que eu e você, nós tanto procuramos nessa vida. O consolo de sabermos que Deus veio em forma de homem. Jesus Cristo veio para representar cada um de nós. E naquela cruz, Ele levou esse nosso ser, esse nosso homem pecaminoso. Ele levou esse nosso ser, esse nosso homem machucado. Esse homem que vivia refém desse mundo. E Ele morreu, mas Ele não permaneceu na tumba. Ele ressuscitou para a novidade de vida. Amém. E junto com Ele nós ressuscitamos. E fomos feitos novas criaturas. Amém. Nós não vivemos mais refém das dores passageiras. Toda dor agora para nós, ela tem um prazo de validade. Amém. Toda dor que nós experimentamos nessa vida, ela tem um prazo de validade. Porque nós já recebemos o consolo de todos os consolos. Aleluia. Nós vamos viver eternamente com o nosso Pai. Aleluia. Nós vamos desfrutar de uma alegria abundante. Nós vamos desfrutar de um lugar onde não há lágrimas, onde há paz, onde há perfeição, onde nossos corpos serão glorificados. Nós vamos desfrutar disso. Mas essa eternidade não é para ser desfrutada só quando nós partirmos daqui, ou quando Jesus voltar. Hoje, eu e você, nós já começamos a desfrutar dessa eternidade. Amém. Quando nós falamos de vivermos a nossa vida com base no favor sobrenatural de Deus, nós estamos vivendo a eternidade
hoje. Nós estamos vivendo a eternidade hoje. Quando o sobrenatural de Deus opera na nossa vida. E eu estava lendo um livro ontem à noite, eu quero compartilhar com vocês uma frase. Diz assim: as curas de Jesus não são milagres sobrenaturais em um mundo natural. As curas de Jesus, elas não são um milagre sobrenatural no mundo natural. Aquilo que nós recebemos de Deus, livramento, uma cura, uma libertação, não são milagres sobrenaturais em um mundo natural. Mas a única coisa verdadeiramente natural em um mundo, esse mundo que nós habitamos, é um mundo antinatural, demonizado e ferido. Estamos tão acostumados com a morte, a doença, a injustiça e o caos que nós esquecemos de que eles são intrusos no bom mundo criado por Deus. Essas coisas são intrusas no bom mundo criado por Deus. E através da obra de Jesus, nós temos esse consolo. Nós não somos mais reféns daquilo que acontece nesse mundo. Nós não somos mais reféns das circunstâncias que esse mundo tem a nos oferecer. Nós fazemos parte de outro reino. E a gente já começa a experimentar esse reino hoje e agora nas nossas vidas. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo, o escritor dos Hebreus, alguns acreditam que é o apóstolo Paulo, o escritor dos Hebreus diz, Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta, a oferta do corpo de Jesus, o que ele fez? Ele aperfeiçoou para sempre. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A gente vive nessa tensão, onde no nosso espírito nós fomos aperfeiçoados para sempre. No seu espírito você está tão perfeito quanto você estará no céu, ou quanto você viverá na Nova Jerusalém. Você já está aperfeiçoado pela obra consumada de Jesus. Mas ele continua aqui, os que estão sendo santificados. O que é isso? A gente ainda não recebeu o corpo glorificado, Jesus ainda não voltou, a gente está vivendo nesse mundo cheio de injustiças. Mas a nossa caminhada cristã envolve vivemos a cultura do reino de Deus hoje. Por isso que toda dor, toda doença, tudo aquilo que nos acontece nessa vida, ela tem um prazo de validade. Aleluia. Amém. Porque maior é a obra de Jesus Cristo. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, tinha uma música que ficava... eu lembrava dela e ela encaixava muito com essa mensagem. E eu quero colocar essa música para vocês ouvirem agora. E ela fala justamente sobre isso, que toda dor que a gente enfrenta nesse mundo, ela é passageira, ela é por enquanto. Vai ter um momento em que a dor ela não vai ter mais nenhum alcance sobre nós, ela não vai ter mais nenhuma influência sobre nós, ela não vai ter nenhum poder sobre nós. Hoje a gente ainda vive nessa tensão entre o que já somos e aquilo que Jesus vai fazer por completo. Então toda dor é por enquanto. Esse é o nome dessa canção. Eu espero que ela ministre aí ao seu coração. Toda dor por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente.
toda dor por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente.